Olá, galera, estamos aí, você que está acompanhando, chegando aí na nessa aula especial, nesse material especial que a gente está trazendo. Estou aqui com o meu sócio, parceiro, Thiago Guedes. E hoje, como vocês já sabem, um convidado mais do que especial. Eu já vou apresentar ele, mas antes, Thiago, dá um alô aí para a galera. Fala aí, Thiago. E aí, galera, tudo bem? Bem ansioso aí para essa aula que o Carlão é fera. Legal, legal. Galera, a gente está aqui, você que está aí assistindo, não sei se você conhece esse cara. Esse é, a gente chama de Carlão, vulgo Carlão, mas para os mais íntimos, né? A gente acompanha o trabalho do Carlos há um tempo. É um cara que tem resultados incríveis e não é à toa que a gente decidiu trazer ele para compartilhar um pouco com vocês aqui na nossa comunidade, né? O Carlos, ele é CEO da Obabox. E a Obabox é uma empresa que traz para o mercado brasileiro produtos inovadores, né? E tem uma estratégia omnichannel e os caras estão em expansão absurda no mercado nacional. É uma honra poder receber o Carlão aqui hoje, é uma honra saber que a gente tem uma marca como essa aqui no Brasil, né? E poder trazer esse cara e ouvir e aprender com ele aqui é uma experiência incrível, né? É um privilégio para a gente e eu espero que você também que está assistindo esteja feliz pela oportunidade de ouvir esse cara, porque não é todo dia que você tem a chance de sentar com alguém que tem um e-commerce, ou, na verdade é muito mais do que o e-commerce hoje, né? Com múltiplos 8 dígitos de faturamento, e se eu não podia falar, já ficou público aqui, e o cara vai trazer muito conteúdo para a gente. Então, senhoras e senhores, com vocês, Carlos, fica à vontade, meu caro, o palco é seu, manda ver. Ah, maravilha. Beleza. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma alegria conversar com vocês. Você sabe que eu admiro demais o trabalho seus, né? Então vamos compartilhar um pouquinho aí da gestão, né? Nossa de mídia, falar um pouquinho dos nossos canais, dos funis, né? E um pouquinho da história da Uva Box também, né? Vai ser um prazer mesmo imenso falar com vocês. Eu fiz uma apresentação, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Vamos lá. Deu certo aí, gente? Tudo certo. Beleza. Então vamos lá. Então vamos contar um pouquinho aí rapidinho da história da Uva, depois para a gente entrar nesse mundo nosso aí de gestão, de vendas e produtos. Bom, falando um pouquinho da Uva Box hoje, a gente é uma empresa de 15 anos, tá? Então a gente começou como um e-commerce, a gente começou em 2004, né? Então a gente teve o privilégio aí de começar bem no início da história do e-commerce no Brasil mesmo, né? Então quando a gente começou, a maioria dos grandes players não tinham entrado ainda, outros ainda estavam planejando de entrar, né? Então a gente teve a oportunidade mesmo de aprender e viver de uma maneira muito intensa o e-commerce no Brasil mesmo. Ao longo dessa caminhada toda, a gente já atendeu mais de 1.300.000 clientes, né? Hoje a gente tem um time de 80 colaboradores diretos, né? E estamos com a expectativa aí, com a previsão de fecharmos o ano aí com mais de 100 colaboradores, né? Dado o planejamento nosso. No ano passado, né, não sei se vocês acompanham, tem uma revista, né, que é a Meio Mensagem, que é uma revista aí de publicidade, que reúne aí diversos assuntos de publicidade no Brasil, né, e já tem, acho que uns 4 anos que a gente está entre os 100 maiores anunciantes. E ano passado a gente ficou na posição, na 41ª posição, né, junto ali, se eu não me engano, com a Fiat. Né? Então, a gente tem um modelo assim, de muito investimento em mídia mesmo, em massa, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês dessa caminhada, dessa experiência aí. A gente trabalha com produtos exclusivos, tá? Então a Oba Box, ela não é simplesmente um varejo, né? A gente é uma marca de produtos, eu vou mostrar daqui a pouco, e a gente tem 25 produtos de marca própria. Entre 2015 e 2017, uma mídia que a gente fazia muito e foi meio que na contramão aí, né, do mercado, mas foi muito interessante esse trabalho que a gente fez, ainda faz um pouco ainda. A gente foi a empresa do Brasil que tinha mais mídias de mídia impressa, né, entre jornal, revista, né, a gente tinha literalmente
parceria aí com os jornais desde a região norte até a região sul do país, né? A gente era o maior empresa, né, um anunciante que tinha mais páginas de jornal por dia aí, né? Isso foi uma caminhada que trouxe uma experiência muito legal para a gente. A gente está hoje em mais de 20 canais de televisão, entre TVs abertas e TVs fechadas, né? A gente tem uma presença muito forte. Se eu não me engano, são mais de 6 mil minutos de televisão por mês. E esse ano de 2020, né, a gente está com a previsão de um faturamento de 80 milhões de reais. Tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, a gente está muito confiante, né? A gente está num período aí bem interessante. E aqui é legal compartilhar, né, essa história nossa aí de 15 anos. Né? Eu gosto muito, né, quem já acompanhou, né, quem me conhece, eu já vi algum material meu falando, eu gosto muito de contar, né, não só as pérolas, o palco da empresa, mas também todo o esforço, todo o trabalho que a gente teve para construir tudo que a gente construiu. Né? Então, a nossa empresa é uma empresa 100% bootstrapping, a gente percorreu a caminhada toda sem investidor, né? Então foi passando todo tipo de desafio que vocês puderem imaginar, né? E aí, aqui está a nossa história em números, né? Desde o zero, né, até a evolução nossa ano a ano. E aqui tem alguns pontos que eu acho que são interessantes, que são pontos assim pontos de inflexão assim, né? Bem interessantes que eu queria compartilhar agora, porque vai fazer muito sentido, né, na hora que a gente for falar dos canais nossos de venda, dos próprios funis. A nossa empresa ela nasceu e foi durante um longo tempo praticamente com um funil de venda, tá? Um canal único e dependendo sempre do, né? E aí o que acontecia? Né? O que aconteceu? Hoje, na hora que a gente olha para trás, é fácil entender e chega a ser meio lógico. Na hora, a gente não via. E eu percebo que tem muita gente que cai nessa armadilha, né? Então eu gosto muito de compartilhar, porque na hora que eu olho a história nossa, né, isso aí foi uma realidade muito forte. Então a gente começou a nossa empresa em 2004, né? E naquela época a gente fazia spam, literalmente, o que a gente chamou de spam. Na época, para a gente, era e-mail marketing, a gente comprava a lista de todo lugar que vocês pudessem imaginar. Né? Hoje é uma prática que, né, muitos anos a gente não faz, mas na época era outra realidade, né? 15 anos atrás. Né? E a gente começou a desenvolver a nossa empresa muito nessa pegada. Né? Então, mandando e-mail, eram não sei quantos computadores mandando e-mail, e a gente foi crescendo faturamento, desenvolvendo produto, sempre com a pegada de produto inovador, em produto diferenciado. E aqui em 2005 a gente tomou a primeira pancada. Por quê? Surgiram os filtros anti-spam e pum, aí a gente caiu. Né? Aí aqui, a partir de 2006, a gente começou a trabalhar com link patrocinado, realidade totalmente diferente até hoje. Né? O próprio Google ainda era muito pouco presente aqui. A gente comprava no começo link patrocinado, só para vocês terem uma ideia. Isso foi até antes um pouquinho. De uma empresa lá em Nova York que chamava Te Responde. Né? E na época era muito forte o Yahoo, Alta Vista, era outro mundo. Né? E aí a gente veio, começamos a trabalhar com portal, né? Mas por trás dessa história teve uma repetição de um comportamento que era o quê? Um único canal. Né? Então a gente especializou muito trabalhar portal. Na época a internet girava quase toda dentro de portal. Crescemos muito, então imagina, uma empresa que saiu do zero, a gente chegou em 2009, mais ou menos uns 14, 15 milhões de reais. Né? E aí mudou o comportamento, porque na época a gente comprava muito calhau de mídia, né? As impressões que os portais não vendiam, a gente comprava em negociações especiais. E aí depois entrou, né, o próprio Google AdSense e outras empresas comprando, né, fazendo leilão desse tipo de mídia. A nossa empresa caiu, e caiu muito. Né? Igual a gente caiu aqui em 2004, que foi uma pancada muito grande, que a gente na época chegou a vender, acho que na época 100 mil por mês, quase que de um mês para o outro a gente foi lá para 30 mil reais. E em 2009, a gente estava muito maior, mas o veneno veio muito mais forte, porque a gente tinha um faturamento mais ou menos de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil por mês, né? E na hora que começou a acontecer esse movimento de diminuir a disponibilidade de mídia que a gente tinha nos portais, isso por causa do Google AdSense, mídia programática e por aí vai,
nosso faturamento quase que caiu acho que caiu de 1.200.000 e pouquinho para 600.000 por mês. E aí foi muito intenso. Aí o que a gente arrumou? O que a gente fez? Arrumou um outro canal único. Aí a gente começou a trabalhar com clube de compra. Aí surfamos a onda de clube de compra durante um período. E clube de compra, aqui, tá vendo? Então você pega aqui, ó, a gente veio, caiu, surfamos um pouquinho, e clube de compra, da mesma maneira que chegou no Brasil, caiu de novo, né? Então, na hora que a gente pega a história nossa, tem uma repetição assim, de comportamento, né? E na hora que saiu o clube de compra, a gente se especializou em fazer mídia impressa. Aí a gente saiu um pouquinho da internet, não abandonou a internet sempre teve no DNA nosso, mas aí a gente começou a fazer mídia impressa. E aí foi onde que a gente se tornou um dos maiores anunciantes do Brasil em mídia impressa. Só que aí, né, a mídia impressa veio caindo, caindo, caindo. Hoje é uma mídia muito pequena, perto do que já foi. E aí a gente tomou uma outra pancada muito grande. Então, qual que é a grande mensagem que fica? Porque hoje eu percebo muita gente, assim, às vezes que fica meio que, entre aspas, bêbado, assim, com, nossa, o Facebook tá voando, meu Instagram e tal. A experiência que a gente teve não é se esse canal vai te jogar no chão uma hora, não. É quando. E, normalmente, a gente percebe muitas estruturas sendo criadas num único canal de venda, num perfil só de funil e por aí vai, né? E são empresas assim, muito frágeis, né? Muito frágeis, né? Que foi o que aconteceu com a gente. Em 2014, mais ou menos, 2014, 2015, tem um fato que eu não esqueço, que eu estava conversando com um americano, contando para ele como é que era o perfil nosso de negócio, nosso modelo de negócio. E na época eu fiquei pé da vida, porque a gente estava faturando, a empresa crescendo, já tínhamos aí uns 40, 50 colaboradores, resultado positivo e tal. E ele virou e falou, cara, você não tem uma empresa, cara. Você tem um cash cow. E isso me marcou muito. Falou, cara, você não tem uma empresa, você não tem uma empresa relevante, você não tem uma estratégia, você não tem uma marca. Você tem uma fabriquinha de fazer dinheiro, cara. Isso aí não vale nada, porque na hora que essa fabriquinha ela é interrompida por causa de uma mudança de mídia, acaba seu negócio. Isso ficou muito forte na minha cabeça, sabe? E na hora que a gente olha para trás, a gente vê como é que isso é relevante, como é que foi relevante na caminhada nossa. Então, depois de tudo que a gente passou, né, como que é o modelo hoje da Obabox, tá? E aí eu vou mostrar para vocês. O modelo da Obabox hoje, a gente não se enxerga como um e-commerce, a gente não é um e-commerce, a gente é uma marca de produto inovador que existe para melhorar a vida das pessoas através da inovação, né? E aí a gente tem todo um posicionamento de marca, a gente tem todo um perfil de cliente, a gente tem todo um propósito da marca muito forte e nossos produtos giram em torno disso. E aí, a partir daí, em vez de trabalhar com um único canal, com um funil só para determinada mídia, a gente montou uma estratégia omnichannel, onde a gente tem vários canais de venda. Então, a gente tem um e-commerce. O e-commerce hoje é um dos canais de venda que a gente tem, né? Então, se você quiser comprar um produto Obabox, você vai comprar no e-commerce, você vai comprar no marketplace, você vai comprar no nosso televendas, ou até no varejo físico. E esses canais, eles não concorrem uns com os outros. Esses canais, eles são complementares uns aos outros. Então, esses canais, eles funcionam um ajudando o outro, né? Eles têm o mesmo preço, a mesma linha de comunicação, as mesmas ofertas, os mesmos produtos, né? E a gente tem uma série de canais de aquisição, e aí a gente chama de canais de aquisição, justamente para as pessoas descobrirem nossos produtos, né? Porque são produtos assim, inovadores, muitas vezes a gente trabalha no nível de inconsciência do problema, ou consciência do problema, mas ainda não consciência da solução, né? A gente trabalha com clientes, começa lá bem no topo mesmo, né? Então, o cliente, ele vê uma propaganda nossa, às vezes, no jornal, e do jornal ele vai para o e-commerce. Mas do e-commerce ele vai e liga no televendas, mas acaba fechando no marketplace. Então, são canais que eles vão conversando e alimentando os outros, né? E a gente tem uma série de mídias que a grande intenção dessas mídias é jogar nossos clientes para dentro de um desses canais. E a partir do momento que eles entram para dentro desses canais, né, toda essa conexão entre esses canais começa a acontecer, tá? E aí, hoje, antes de entrar nessa parte de canal, eu acho que é legal a gente dar uma passada no que diz respeito, que a gente chama de fábrica de ideias. A nossa empresa,
ela tem 3 grandes pilares. Vou falar hoje de 2, rapidamente. Um é o que a gente chama de fábrica de ideias, que é onde que nascem nossos produtos. E outro é a fábrica de vendas, né, que é toda a estrutura de canais de venda, de canais de aquisição e conexão entre eles que a gente desenvolveu. E o outro pilar é o pilar de gestão, que a gente não vai falar hoje, né? Vou falar hoje com vocês de negócios, né? Então, fábrica de vendas e fábrica de ideias. Então, o que a gente criou? A gente desenvolveu todo um processo para prospectar nossos produtos. E diferente do que era lá no passado, eu vejo muita gente ainda, isso provavelmente que eu vou falar não vai fazer sentido para muita gente, igual não fazia para mim alguns anos atrás, mas isso para mim foi realmente para a gente uma virada de chave imensa. Porque como que a gente prospectava produto? Tá? A gente ficou talvez uns 10 anos prospectando interessantes, inovadores, a gente ficava atrás de oportunidade. A partir do momento que a gente trazia essa oportunidade, a gente começava a anunciar. Aí criava funil, ou dentro da internet, ou no jornal, para anunciar esses produtos. Então, era uma empresa muito focada em oportunidade. E aí, depois que a gente evoluiu o nosso modelo de negócio, e aí começamos a desenvolver a marca, né, se posicionar como uma marca, que a gente criou o propósito da marca, trabalhamos todo o posicionamento da marca, entendemos para quem que a gente ia vender, né, quem são as nossas personas, a gente parou de ficar correndo atrás de oportunidades aleatórias e passamos a entender as nossas personas com base no nosso posicionamento, com base no nosso propósito, entender o que é que elas precisavam. Isso muda tudo, muda tudo. Porque ao invés de fazer um trabalho assim que você vai meio que pescando oportunidades, você já vai direcionado para o que você quer, né? Então, hoje, nossa área de pesquisa e desenvolvimento, ela trabalha dessa maneira, né? A gente investe muito na pesquisa das dores, dos desejos, das nossas personas, né, que já estão previamente estabelecidas. E a partir daí a gente vai buscando produtos para essas dores. Muda tudo, muda completamente. É um trabalho totalmente mais direcionado, tá? E mais complexo também, mas é muito mais assertivo. E aí a gente separou esse trabalho em 4 etapas. Tá? A gente tem um pipeline que tem 4 grandes etapas. A primeira etapa é uma etapa de insight. Né? A partir desse direcionamento, a gente começa a buscar e trazer produtos. Depois que esses produtos chegam, a gente tem internamente o que a gente chama de fórmula Oba-Box. Dentro dessa fórmula Oba-Box, tem 8 pré-requisitos que a gente analisa e dá nota de 1 a 10. E cada pré-requisito tem uma ponderação diferente. Então, vamos supor, um dos pré-requisitos é se é um produto inovador. Outro pré-requisito se é um produto de qualidade. Outro pré-requisito é o tamanho da demanda. E tem alguns pré-requisitos que são até mais operacionais. Tipo assim, a gente gosta de trabalhar com produtos pequenos, né? Então, dependendo da cubagem do produto, ele ganha uma nota baixa. Dependendo da cubagem, ele ganha uma nota alta, né? Às vezes, isso é muito legal. Isso aí é outra coisa importante para um e-commerce. Né? Imagina, você vai vender... às vezes, você vende um relógio de R$1.000 ou uma geladeira de R$1.000. Né? Imagina o custo logístico que você tem para armazenar um ou outro, custo de frete. Então, isso é um ponto. Né? O próprio ticket. Né? A gente tem uma faixa de ticket que a gente gosta de trabalhar. Né? Então, o ticket desse produto que a gente está pesquisando está dentro dessa faixa ou não? Aí, depois que a gente coloca cada insight dentro da fórmula, a gente sai com uma nota e, dependendo da nota, a gente dá sequência ou não. Tá? Isso é um trabalho assim, bem estruturado, assim, bem legal. Tá? Os produtos que são aprovados pelo insight, eles entram para uma etapa de curadoria. Aí essa etapa de curadoria é onde a gente vai prospectar fornecedor, onde a gente recebe a amostra, onde a gente recebe as condições comerciais do produto, faz uma análise de preço, de mercado e de margem de contribuição. Tá? A gente faz teste no produto, a gente analisa se esses produtos têm alguma agência reguladora, isso para a gente é fundamental. Como assim agência reguladora? Precisa de Anatel, precisa de Anvisa, precisa de Inmetro, porque se precisar é um obstáculo a mais e que a gente precisa cumprir. Né? Aí ele foi para a curadoria. Passou, deu tudo certo? Toda etapa aqui, até a etapa de curadoria, são etapas eliminatórias. Deu certo? A gente entra em criação. Aí é onde a nossa área, para a nossa área de marketing. E a área de marketing começa a fazer todo
o desenvolvimento do produto. Aí começa a desenvolver o nome do produto, a embalagem, design, customização. Aí a gente começa a colocar as features que precisa, manual de instrução e por aí vai. Depois disso, a gente vai para a etapa de lançamento, né? Que aí tem todo um checklist que a gente tem que fazer. Aí a gente produz banner, VT para televisão, landing page, né? Desenvolve a landing page do produto todo, copy, foto e desenha toda a estratégia de lançamento do produto. Tá? Então, assim, isso aqui é um pipeline. Né? A etapa 1 e 2 são eliminatórias, a 3 e 4 já são do processo de desenvolvimento, né? Que a gente organizou e que isso aqui é fundamental para a nossa fábrica de ideias rodar. E aí, no que diz respeito à nossa fábrica de vendas, né? Igual eu falei, fábrica de ideias, produto, fábrica de vendas, né? Toda a estrutura nossa de venda. A gente volta meio que naquele desenvolvimento que eu mostrei para vocês, sabe? Que é aí que eu acho que fica legal. Porque a gente começou com um único canal, onde a gente tinha um funil, né? E a gente media basicamente impressão, né? Aí, dependendo do CTR, a gente tinha sempre planejamento, vou mostrar, né? Mas o funil era basicamente impressão, tínhamos uma meta de CTR, já chegávamos nos cliques, tinha uma meta de conversão de ticket médio, chegávamos nos pedidos, dos pedidos aí a gente tem efetivação, né? Efetivação de pedido, conversão de boleto, conversão de cartão, né? Para a gente chegar no pedido realmente, né? E a gente trabalhava esse funil. E esse modelo foi um modelo que hoje eu realmente assim, está totalmente na contramão do que a gente faz no Obabox, né? A gente não acredita, né? Assim, nenhum canal único, um funil único, que foi o que a gente tropeçou muito na nossa caminhada. A gente aprendeu essa lição aí da maneira mais pesada possível. E eu vejo isso muito acontecendo ainda. Eu vejo muito, a gente vai em evento, a gente conversa com o pessoal, e o pessoal está lá desenvolvendo empresas, estruturas imensas, com base em um único canal de venda, um único canal de aquisição. Aí o canal de aquisição muda um algoritmo, ou o canal cai, cara, e aí destrói o negócio do cara quase que de um mês para o outro, e o cara lá com a estrutura de despesa fixa do tamanho do mundo. Então, isso aqui foi uma fase que a gente teve, tá? E que a gente deu um próximo passo. Esse próximo passo, que ele é muito interessante, mas eu vejo que muita empresa fica nele, né? Que é a fase do multicanal. Isso aconteceu com a gente. Chegou um momento que a gente tinha mídia em jornal, mídia na internet. E quando a gente tinha mídia no jornal, a gente tinha vários jornais, e cada jornal com seu funil. Então, vamos imaginar, a gente tinha uma campanha com o Estado de São Paulo e outra com o Jornal o Globo, né? Cada um tinha um funil. E aí, mesmo assim, a gente ainda tinha mídia na internet. Mídia de topo de funil no Facebook ou por aí vai, né? Dentro dessa caminhada nossa, teve N coisas. Até no Orkut a gente já fez mídia. E aí, o que acontecia? Os canais, eles não conversavam entre si. Isso acontece muito, eu vejo muita gente ainda fazendo. Outro dia tinha um rapaz, acho que trabalha até com Drop, que eu estava vendo um podcast dele, ele falando, quando eu faço mídia no Facebook, minha meta de markup é X. Quando eu faço no Taboola, é Y. Então, assim, cara, é um canal concorrendo com o outro. Isso aconteceu lá com a gente. Então, a gente tinha um time de e-mail marketing, a gente tinha um outro time de mídia, e dentro desse time de mídia, mídia na internet, tinha um cara que fazia, sei lá, UOL, Terra, IG, Facebook, outro fazia link patrocinado, né? E cada um tinha a sua meta. E a gente tinha um outro time de impresso, que aí cada um fazia investimento em determinado jornal. Só que esses caras, cada um trabalhava com uma política era o mesmo produto muitas vezes, mas cada um trabalhava com um tipo com uma política de preço, que eles tinham essa liberdade, porque a gente cobrava deles só a margem de contribuição final, né? Então a gente cobrava a margem, só que como os canais tinham comportamentos diferentes, né? Às vezes um conseguia ROI de X, outro conseguia de Y, aí um aumentava a margem de produto, outro diminuía. Cara, e foi um período assim, que a gente evoluiu em relação ao período de um único canal. Mas a gente tinha como se fossem as igrejinhas dentro da empresa. A gente tinha lá umas 5, 6 igrejinhas dentro da empresa, cada um com sua meta, mas um não conversava com o outro.
E muitas vezes acontecia o seguinte, olha que loucura. Às vezes você tinha o cara que estava lá com link patrocinado e dentro das estratégias ele tinha estratégia de topo de funil, meio de funil e até remarketing às vezes não, e remarketing também. Só que o remarketing que ele trabalhava, ele aproveitava, né, todo o tráfego, por exemplo, que era gerado de funis paralelos, mas que eles não conversavam. Aí o que acontecia às vezes? Às vezes o cara que estava num canal de aquisição A estava com a meta lá muito apertadinha, com o ROI que não estava legal. Só que como ele era cobrado só pelo canal dele, aí ele travava a campanha. Na hora que ele travava a campanha, ele prejudicava o trabalho do outro cara. Mas como eles não conversavam entre si, como eles concorriam entre si, cara, era assim, olhando para trás, chega a ser patético, mas isso acontecia demais. Eu sou um cara assim, que eu adoro meta. Mas a meta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente a meta de curto prazo, ela gera esse tipo de distorção na empresa, né? E a gente vê isso muito em estruturas multicanal rodando, né? As empresas que têm varejo físico e varejo e-commerce, então, a gente vê isso todo momento, né? Aconteceu comigo uma vez, não vou falar o nome da empresa, mas eu fui comprar. Eu sou um cara da internet, mas eu gosto muito de frequentar o varejo físico. Aí eu pesquisei um produto na internet, fui na loja física, pesquisei na mesma loja, né, na mesma empresa, e cheguei lá. Quanto que custa, acho que era uma geladeira, se eu não me engano. Quanto que custa o produto aqui? O cara falou, sei lá, R$2.000. Mas aqui no site seu está 1.500. O cara ficou, você vê que já estava assim, um veneno, assim. Por quê? Porque era um canal concorrendo com o outro. Isso acontece demais, cara. E o multicanal, ele é muito prejudicial para a marca, ele é muito prejudicial para o próprio cliente, né? O cliente dentro disso aí fica super confuso. E aí, o que a gente tem hoje? Pode falar. Você está falando uma parada legal. O seu modelo é um modelo absurdamente complexo, porque você tem vários canais, mas a gente vê que até o cara que tem um modelo menos complexo, com um funil de vendas, ele começa a enfrentar problema com isso só porque ele tem fontes de tráfego diferentes. O cara anuncia no Google e anuncia no Facebook, e aí ele não tem esse controle da onde está vindo a venda, e aí o remarketing que está rodando no Facebook pega também o tráfego que foi originado no Google e não tem um controle disso aí. Ele acaba pausando campanha que está atraindo cliente bom e prejudica a outra campanha porque o remarketing dela estava vendendo o produto que estava vindo do outro. Enfim, esse é um problema geral e saber que você passou por isso, compartilhar isso aí e como que você foi avançando para resolver esse problema, acredito que vai gerar muito valor para a galera mesmo. Cara, e assim, a gente tropeçou muito nisso, a gente perdeu muita energia nisso, assim, sabe? Muito mesmo. Porque é isso que você falou, cara, às vezes quando a gente tinha meta de margem de contribuição, internamente a gente chama de margem de contribuição líquida, né? Isso não é um termo, a contabilidade não existe, mas na verdade a margem de contribuição menos a despesa com investimento em mídia, né? Então a gente sempre teve essa meta. E às vezes a gente travava um canal que estava alimentando o outro, porque a gente só tinha visão, né? A gente só tinha as visões separadas, cara. Nossa, mas acontecia demais isso, acontecia demais. É uma série de igrejinhas. E eu percebo muito isso, cara. Eu percebo muito isso ainda, rodando nas conversas que a gente tem. Então, foi com essa evolução que a gente teve, de sair de um modelo multicanal para entrar num modelo omnichannel, cara, que às vezes a gente não entende, eu mesmo fui amadurecendo, tive que estudar muito, mas assim, o jogo é totalmente diferente. E até o desenho das metas são totalmente diferentes. Então, eu vou passar para vocês no próximo slide. Aí é até legal falar, a gente tem uma série de termos que a gente fala, que a gente usa dentro da Uba Box, mas que são termos, assim, como a gente começou, tem 15 anos, foram termos que a gente foi desenvolvendo. Porque hoje a gente fala uma série de termos que foram aparecendo, que foram sendo desenvolvidos. Na época, cara, quando a gente começou, no Brasil, a gente não tinha referência, não tinha nenhuma. Vou falar basicamente nenhuma, não tinha nenhuma. Você pode pegar aí, né, o pessoal pesado aí de marketing digital, eles começaram nessa época também, né? Então, a gente tem alguns termos próprios, eu vou explicando eles aí para não ficar confuso. Não sei se você vai definir omnichannel, mas talvez seja legal
falar o que exatamente é Omnichannel, né? Legal, porque a gente fez algumas vezes aqui e tal. Muito bom. Então, o Omnichannel, o que ele difere do multicanal? O multicanal, você tem uma série de canais, mas que não necessariamente conversam entre si, né? E eu, igual eu falei, em alguns casos, eles chegam até dentro da mesma empresa concorrer entre si, né? Tem um termo que a gente sempre ouve falar do tal de conflito de canal, né? Então, o multicanal, simplesmente, ele mostra isso. Já no Omnichannel, você tem canais complementares, canais únicos. E aí você entende a experiência você entende esses canais todos como parte da experiência do cliente. E isso, cara, acontece hoje, assim, muito dentro da nossa operação. É o que eu falei, às vezes o cliente acontece tanto a nível de canais de aquisição, tanto a nível de canais de venda. Então, é muito comum hoje um cliente ver uma propaganda nossa, uma mídia nossa, no jornal ou na própria televisão. Depois ele entra no Facebook, né? E aí depois ele entra no remarketing, por exemplo, do Google AdSense, clica, vai para o site, do site ele pesquisa o produto, mas dependendo do perfil do cliente, ele vê lá o número do televendas, liga no televendas e compra no televendas. Né? Muitas vezes o cara liga no televendas, pergunta tudo que você quer, imagina, mas ele quer comprar no site, ou quer comprar no marketplace, ou quer saber aonde que tem o produto na loja física, entendeu? Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi agrupando, isso aí é muito complexo de ser feito, a gente foi agrupando todos eles, e hoje a gente tem como se fosse uma métrica para cada um. Então, tem canais hoje que, se eu tiver uma visão só direta, né, e agente do marketing digital, cara, tudo ser metrificado é a melhor e a pior coisa ao mesmo tempo. Porque o fato de ser tudo metrificado, às vezes, te dá uma visão muito engessada da coisa. Né? Então, com o tempo, o que a gente foi percebendo? E aí a gente foi equilibrando. Né? Foi equilibrando. Por exemplo, hoje tem mídia nossa que eu tenho resultado negativo se eu faço uma visão direta. E tem mídia que eu tenho visão muito negativa, inclusive. Só que ela alimenta uma outra mídia que é onde eu compenso essa perda que eu tive nessa primeira. Então, até você equilibrar isso tudo, cara, e fazer a construção dessa jornada toda, aí a gente chama lá de jornada, né? Internamente a gente chama assim, é ultra complexo. Então, por exemplo, hoje na televisão, cara, se a gente olhar só a mídia que a gente faz na televisão, é a máquina de queimar dinheiro. Entendeu? Porque você tem o custo da televisão, você tem o custo da mídia, depois você tem que ter uma infraestrutura imensa de televendas para atender, porque grande parte vai para televendas, né? Aí na hora que você coloca um investimento, você coloca a despesa que você tem com televendas, e aí você tem uma margem menor. Menor não, você tem um resultado negativo. E aí isso vai representar onde? Vai representar uma recuperação dessa margem no marketplace, no próprio Google Busca, né? E aí tudo vai conversando. Então, essa metrificação, a gente entender a posição, o papel de cada canal dentro do todo, cara, é totalmente importante. Né? Então, hoje tem meta de ROAS totalmente diferente de um canal de um canal para o outro. Entendeu? E esse balanceamento, no final das contas, é o que vale. Né? Então, ao invés de ficar olhando simplesmente a meta e o ROAS de cada canal de aquisição, você tem que olhar o ROAS do todo, cara. Né? E aí você vai balanceando, cara. Aqui eu aperto aqui, qual que é o impacto que tem no outro e qual que é o impacto que tem no final. Né? Então é isso que eu vejo, né? Para a gente enxergar assim. É que eu gosto muito de falar, vou mostrar daqui a pouco. É a diferença que eu falo, a visão de formiga e a visão de girafa, cara. Às vezes você está lá olhando aquela questão específica, tentando. E a gente tem uma cultura, né, do toma lá da cá, né? Estou investindo tanto, tem que voltar tanto, tem que voltar aqui. Né? Você não está entendendo que esse cara é o que vai alimentar, às vezes, o remarketing, onde você vai ter um ROAS melhor. Mas se você não alimentar, não tem base, né, para ele trabalhar. O e-mail marketing, cara, se não tiver, e aí depende do modelo, né? O meu modelo é LTV menor, né? Mas tem modelo de LTV imenso. Né? Então, essa análise toda, cara, do negócio 360 graus, que eu acho que é fundamental. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é a macro jornada nossa. Cada pontinho desse aqui praticamente tem um funil. Então, por exemplo, aonde que o sujeito pode conhecer a Uva Box?
Cara, aqui tá pequenininho, se vocês quiserem eu tenho a planilha aqui, eu mostro, tá tudo tranquilo. Mas eu acho que é mais legal a galera pegar o conceito, assim. Então, aqui, imagina, aqui eu tenho a TV, aí dentro da TV eu devo ter aqui 20 canais. Então, só aqui dentro da TV eu tenho 20 funis. Aí aqui eu tenho jornal impresso eu devo ter mais uns 5 a 10 jornais. Então, tem mais 10 funis. Entendeu? E aí, cara, na hora que aí tem outros lugares aqui, né? Tem Taboola, Facebook, conteúdo. Então, aqui são onde o cliente vai conhecer a gente. Depois que ele conhece a gente, ele pode ir para o nosso site, ele pode ir para o Televendas, ou ele pode ir para o Marketplace. E a partir daí, cara, acontece meio que uma mágica, assim, porque as conexões vão existindo, né? Então, quem entra no Televendas, né? Aí o cara entrou, né? Será que ele comprou? Não, se comprou, beleza. Mas se ele não comprou, o que a gente faz? Olha para você ver como é que é legal. O cara entrou, ligou no Televendas e não comprou. A gente pega essa base que não comprou, sobe no Facebook e faz remarketing com o cara. Faz remarketing do Facebook Ads com o cara. Entendeu? Então, assim, cara, a grande questão toda que eu falo é ver a moedinha que você coloca lá no comecinho, quanto vai sair lá na ponta final. Entendeu? E toda conexão que um vai tendo com o outro. Toda conexão que um vai tendo com o outro. Inclusive do mundo entre aspas, físico com o mundo digital. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá uma mídia de Facebook de topo de funil. Cara, aí tem que ver, tem cada estrutura. Mas tem determinados momentos que para a gente ficar no 0 a 0 com essa mídia é uma vitória. Porque ela alimenta o remarketing do Google, ela alimenta do AdSense, ela alimenta o remarketing do próprio Face, né? Aí Instagram e por aí vai. E aí o negócio começa a rodar, entendeu? Então, aí, hoje... Só um parênteses aí que eu acho que é interessante. Claro. É muito importante você entender o seu modelo de negócio, né? Ou seja, você entender o seu contexto estratégico. Um exemplo que eu gosto muito de falar é o do Habib's. O Habib's perde dinheiro em toda esfirra que ele vende. Por quê? Ele é maluco? Não. É o canal, né, que ele traz o produto, que é uma isca, né, um tripwire em inglês, onde ele perde dinheiro e ganha depois. Então, você usa como se fosse uma estratégia de tripwire de mídia, né? Você sabe que tem mídias que perdem inicialmente, mas elas são importantes porque atraem o pessoal para o funil, né? É isso, cara. E assim, a gente chega a ser neurótico com isso. E a gente fica pensando, eu falo o seguinte, cara, que é o que a gente fica pensando o tempo todo. A leitura que eu tenho, cara, é como se fosse um balde. E esse balde está todo furado, cara. Entendeu? E aí o que eu vejo é o pessoal o tempo todo querendo ficar jogando mais água nesse balde. Cara, beleza, eu acho que tem que jogar água pra caramba. A gente investe mídia, a gente investe 7 dígitos de mídia por vez. Só que é o seguinte, cara, na hora que você começa a tampar os buracos desse balde, cara, a água sobe muito mais rápido. Entendeu? E assim, a gente tampa nos mínimos detalhes. Então, por exemplo, o cara liga para o Televendas, vou dar um exemplo do Televendas, que eu acho que é legal. O cara liga no Televendas, beleza. Aí eu começo. O cara comprou? O cara comprou, ótimo, beleza. O cara não comprou? Opa, espera lá. O cara ligou e não comprou. Cara, eu tenho que pegar esse cara de volta. Aí eu tenho toda uma régua de SMS para mandar para o cara, com condição diferente. Eu tenho um telemarketing ativo que liga para o cara para oferecer uma condição diferente para o cara. Então, a gente vai tentando entender toda perda que tem ao longo do fluxo, a gente vai criando novos funis para resgatar, cara. E isso é incrível. Isso não acaba. Aí é um negócio que não termina, né? Vocês falam de growth, aí entra um tanto de coisa, entra um tanto de técnica, um tanto de coisa, né? E não termina. E aí você pega, não, mas agora o cara ligou e o cara nem foi atendido. Cara, eu tenho que ligar para esse cara também, eu tenho que mandar SMS para esse cara. Puxa, não deu negócio, pega essa aqui, sobe essa base no remarketing, sobe no Google, né? Então, esse tipo de trabalho que a gente fica insano o tempo todo fazer. O cara foi atendido, vai fechar negócio? Fez. Aí a gente tem, que aí tem a ver com o que o Thiago está falando, a gente tem internamente o que a gente chama de projeto sobremesa. O que é sobremesa? Cara, você já jantou, você já almoçou, você já pagou a conta. O cafezinho, o docinho, o brigadeiro que você vende depois, cara, quem entrar, ele é lucro.
né? Então, a gente tem dois momentos. A gente tem um momento lá que a gente faz, né? Que a gente tenta fazer aumentar o ticket, né? Um upsell, sei lá, o cara ligou para comprar um produto X. Hoje, a gente, cara, se você comprar X é isso. Se você comprar 2 desse X é mais barato, 3 desse X é mais barato. Aí o cara comprou 3X, fechou o pedido, na tela de sucesso, por mais tanto você quer comprar no seu... Isso. Entendeu? Então, a gente fica pensando o tempo todo aonde que está escorrendo água ainda e tentando tampar. E a gente faz isso tanto no momento, até o pedido ser gerado, e faz muito forte também. Isso é uma coisa que eu vejo, cara, que o pessoal não percebe, é que pedido é uma coisa, faturamento é outra. Depois que o pedido entrou, cara, aí a gente tem uma área. Nós temos uma área na empresa hoje. Nós temos uma área e só nessa área trabalham, vou fazer as contas aqui, trabalham 5 ou 6 pessoas, trabalhando único e exclusivamente na repescagem de pedido que não foi pago. Porra, o cara já foi lá, cara, já fechou o pedido. Cara, assim, isso é tão incrível, cara. Só para vocês terem ideia, em 2015, a gente chama internamente de taxa de efetivação, a gente chama de taxa de conversão de pedido, tá? Só para situar, a gente chama de taxa de efetivação de pedido. Então, a gente tinha uma taxa de conversão de efetivação de pedido de 66%. Ou seja, a cada 100 pedidos, 66 eram pagos, 34 perdidos. Cara, a gente destrinchou o processo inteiro de quem comprava com cartão, destrinchou inteiro de quem comprava com boleto. E começamos a criamos uma série de coisas. Criamos uma régua de e-mail para o cara que não pagou, recebendo e-mail para repescar. Depois que o cara chega em determinado momento, a gente liga para o cara. Depois que o cara ainda não fechou, a gente ainda manda um boleto para casa do cara. Boleto, a mesma coisa, cara. Aí o cara fechou o pedido. Ele recebe lá na tela de sucesso, tem e-mail. Aí a gente começou a fazer teste AB de copy na tela de sucesso. Depois a gente manda e-mail com o boleto anexo. Começamos a fazer teste AB com as copies e criamos uma régua toda. Depois que chega lá na frente, o cara ainda não pagou, manda um boleto físico para casa do cara. Velho, de 66% de taxa de efetivação de pedido, hoje nós temos 86%, cara. Então, ou seja, a cada, sei lá, esse ano talvez a gente tenha aí uns 100 milhões de pedidos. Em pedido, não de faturamento, em pedido. Então, esses 100 milhões esse ano, se a gente tiver 100 milhões de pedidos, viram 86 milhões de reais de faturamento. Antes era 66. Entendeu? Esse é o melhor rosto que você pode ter, cara. É o funil do brasileiro, né? Não desisto nunca. Não desisto nunca. O cara não. Mas é engraçado porque e aí, o segredo do funil é os nãos, né? É o que você faz com o não. Porque a gente trabalha num jogo de minoria, né? Se você tem um funil que está convertendo 1%, significa que você está tomando 99% de não. O segredo está no que você vai fazer com esses 99% de não, né? Como você trata o não nessa recuperação, nessa efetivação, como que eu faço um cara que abandonou meu processo de vendas voltar de novo e continuar nesse fluxo, né? Isso você demonstrou aí diretamente o impacto que esse processo de otimização constante, ou seja, eu construí a minha máquina de vendas e agora eu vou trabalhar exaustivamente para otimizar essa máquina de vendas todos os dias e o impacto que isso tem lá no final em resultado, né? Assim, é tangível, é claro, é óbvio ali, né? E é o que você falou. Você falou um negócio tão legal, cara, e que é o que a gente trabalha muito lá no pessoal, né? Que o pessoal às vezes fala assim, não deu certo. Eu falei, cara, a gente existe por causa no caso do nosso canal, né? Assim, de e-commerce, ficou de 1%, cara. É exatamente o que você falou, cara. É 1%. Entendeu? Então, assim, velho, a possibilidade de melhoria que a gente tem, isso não acaba. Então, essa área nossa, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a área de CRO, que trabalha durante e antes da conversão, né? E aí a gente tem o CRO, tanto do site, tanto o CRO do televendas. O que é o CRO do televendas? Cara, mudança de script, treinamento, e por aí vai. Entendeu? E também tem, depois que fecha o pedido, cara, não acaba não, começa outra jornada. Então, aí que entra, que eu falei, aquele pilar de gestão nosso, cara. Entendeu? E esse pilar de gestão, ele é muito legal e é onde, assim, cara, eu sou fanático com isso aqui, cara. Sou fanático com isso aqui, cara. Porque é um método, cara.
Né? Você pode... quantos métodos de gestão existem? O cara vai falar 380. Não, cara, tem um método de gestão, na minha percepção. E eu estudei, aprofundei o quanto que vocês puderem imaginar isso. Eu tive o privilégio de trabalhar com o pessoal lá na época INDG, né? Hoje Falcone, muitos anos, todo tipo de literatura que você puder imaginar, do Vicente Falcone, do próprio pessoal da Áquila também. Cara, PDCA, cara. O que a gente está falando? A gente planeja, a gente executa, depois a gente faz uma conferência, vê o que não chegou, ou vê onde você pode melhorar, e faz de novo e roda isso o tempo todo. Então, por exemplo, a nossa área de efetivação, a gente tem uma área no nosso organograma chamada efetivação de pedido, que eu falei com você. Cara, ela tem planos de ação constante. Não acaba. Esse trabalho não acaba. Né? Agora, o que aconteceu? No começo, que a gente começou a rodar, a gente foi de 66 para 75. Hoje, às vezes a gente evolui de um ano para o outro 1,5%, cara, mas é uma vitória do tamanho do mundo. Entendeu? Né? Por quê? Por causa do método. Né? E esse método, cara, ele é muito bem estruturado, né? Que a gente trabalha isso na empresa inteira, dependente da área, mas eu percebo que na área de marketing, né, em vendas, assim, na área nossa de gestão de mídia, dá um reflexo muito grande. Porque normalmente o pessoal começa, até tem um exemplo, pegar até um interno que a gente faz, que é muito legal. E o pessoal às vezes vai trabalhando sem método e para na hora que tem que continuar, acelera na hora que é para frear, freia na hora que é para acelerar, né? Então acaba que toda essa estrutura de gestão que a gente criou, né, com planejamento, com ferramentas que mostram exatamente para a gente o que a gente planejou está acontecendo, né? Com reuniões, em alguns momentos, reuniões ou análises de conferência, geração de plano de ação de correção. Isso é outra coisa que eu percebo demais, né? O pessoal acha que a ferramenta é o fim, ferramenta é o meio, cara. Ferramenta só tem sentido se você pegar informação e criar um plano de ação de evolução, de correção, né? E aí a gente fica gerando isso o tempo todo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um exemplo, tá? É bem interessante de como que a gente faz, como é que a gente... Aí eu tenho um termo interno nosso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar como é que a gente faz gestão de mídia, né? Gestão de um funil, né? Que eu acho que é a estrela do papo hoje, né? Então, o que acontece, cara? Primeiro, tem gente que trabalha com um produto único. Cara, quem trabalha com um produto único, cara, faz sentido o cara falar de conversão. Minha conversão é X, minha conversão é Y. Cara, quem trabalha com mais de um produto, com tickets diferentes, cara, não tem como você ficar focado só em conversão, cara, porque cada parâmetro é um. Como assim, Carlos? Olha só. Né? Fiz até um desenho de 2 hipóteses aqui. Imagina que você tem 1.000 visitas, uma conversão de 1%. Só que você tem um ticket médio de R$200. Você gerou 10 pedidos vezes R$200, R$2.000. Só que um outro produto que você tem conversão você tem ticket médio de R$400, os mesmos 1% gera R$4.000. Então, para quem trabalha com e-commerce, lá internamente a gente nem fala de conversão, cara. A gente fala um termo, que esse termo é interno, aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente chegou nesse termo, porque o que a gente começou a perceber? Cara, não adianta você olhar só conversão, não adianta você só olhar ticket médio. Existe uma relação entre os dois, que é muito forte, né? E aí tem um caso que é até engraçado, uma vez a gente fez uma mídia no jornal, normalmente a gente fazia mídia para produto de R$1.000, R$1.500, aí o rapaz que operava, ele subiu, não sei se foi no jornal O Globo, ou no estado de Minas, um produto de R$49, cara. Velho, choveu de ligação. Só que o pessoal, tipo assim, por mais que você vendia, porque a conversão tinha aumentado muito, nunca você conseguiria chegar à performance de um produto de R$1.000, cara. Entendeu? E a gente, pera lá, então não adianta olhar só a conversão, o que tem que olhar? Aí foi quando a gente criou, internamente, a gente chama de IP, que é índice de performance. Isso é um termo nosso lá interno. O que é esse IP? Como é que a gente chegou nesse IP? Isso é legal, cara. Teve um ano que até a Microsoft, na época, pediu para a gente dar isso muitos anos atrás, um treinamento para a turma do MSN, para alguns clientes do MSN sobre isso. Então, o que a gente viu? Que existe uma relação entre conversão e ticket médio. Quanto maior essa relação, melhor a performance. Né? Então, a gente começou a ver, pera lá, conversão vezes ticket médio. O que é conversão?
Vamos destrinchar a conversão. O que é conversão? Conversão é pedido dividido por visita. Né? A gente não chega na conversão assim? Então, a gente criou uma fórmula. Pedido dividido por visita. O que é ticket médio? Faturamento dividido por pedido. Né? Então, a gente percebeu que esse índice de performance, quanto maior, melhor, e a gente criou uma relação entre essas duas variáveis. E aí, cara, na hora que você tem pedido por visita, faturamento por pedido, o que a gente fez? Cortou, né? Cortamos pedido aqui em cima, pedido aqui embaixo, e o índice que a gente acompanha hoje é faturamento por visita, que, na verdade, ele é uma síntese onde você consegue equiparar e analisar produtos de tickets e conversões diferentes. No final, é quanto que você está vendendo por visita que interessa. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Todas as análises nossas internas, na hora que o faturamento por visita não está legal, aí a gente abre. Ou é a conversão que está baixa, ou é o ticket que está baixo. Mas a gente trabalha isso de maneira agrupada, entendeu? Então, fiz essa introdução só para... Porque a lógica daqui para frente, ela não vai falar de conversão, vai falar de faturamento por visita. E aí, como que a gente planeja, cara? Então, vou pegar um exemplo totalmente hipotético, que é onde que eu vejo que o pessoal peca muito. No nosso caso, a gente faz planejamento de margem. Eu não estou nem aí para faturamento, cara. Eu faço reunião com os gestores nossos, eu nem quero saber de faturamento. Para mim, que vale é margem. Né? No nosso caso, né? Aquela máxima histórica, assim, faturamento é vaidade, né? Lucro é sanidade, caixa é rei. Então, a gente olha a margem. Então, eu estou criando um planejamento aqui mostrando para vocês de margem, que é o que a gente faz, mas aí não tem certo, não tem errado, é de cada um. Então, vamos supor que você pega aqui, né, essas células aqui são as premissas que a gente vai trabalhar. Então, vamos imaginar que eu quero ter uma margem que a gente chama, e de novo, isso é um termo interno nosso, margem de contribuição líquida. Não existe na contabilidade margem de contribuição líquida. É a margem de contribuição menos investimento de produto, menos investimento de mídia, tá? Que a gente é o que interessa. Aí depois a gente só tem que pagar despesa fixa com isso, né? Despesa fixa, imposto de renda também. Então, imagina que a gente quer vender 300 mil reais com a meta de ROI e a gente acredita que a gente vai ter uma conversão de 1%, um ticket médio de 150 reais, e aí a gente tem alguns dados da empresa. Isso aqui não é nosso não, tá? Isso aqui é hipotético. Então, vamos imaginar que o custo da mercadoria é 40%, a empresa paga 5% de imposto, hipotético, tá? E tem 5% de frete. Então, ou seja, ela tem uma margem a gente chama aqui de margem de contribuição, contabilmente não é bem assim, lembra de novo, como é que a gente analisa internamente, 50%. Tá? Com isso, cara, o que acontece? Com essas variáveis, a gente chega numa margem líquida de 90 mil. Como é que seria esses 90 mil? Cara, você tem uns 300 mil, né? Menos vezes os 50%, você chega nos 150 mil, né? E aí você faz uma estimativa aqui. Esses dados aqui, eles geram meio que uma meta de visita, de real por visita e, consequentemente, de investimento, né? Vamos repassar aqui, que eu acho que é legal. Então, vamos imaginar, visita. Né? Visita é o quê? Faturamento dividido por ticket, dividido por conversão, 200 mil, real por visita. Né? Peguei o faturamento e dividi por visita. Então, a gente alimenta aqui, mas na prática, o que a gente faz? A gente cria um desdobramento das metas. Né? Então, para chegar nessa meta nossa de margem líquida, a gente não vai, eu quero ter a margem líquida de X. A gente cria todo um desdobramento. Né? E no nosso caso, esse desdobramento ele tem sempre 3 pilares. Tá? Um é faturamento. Imagina, como é que você chega na margem líquida? Você tem que chegar no faturamento, você tem que chegar depois no investimento e você tem um custo variável, né? Que é custo de mercadoria, mais imposto, mais frete. Aí cada empresa vai ter a sua. Então, você chegou no faturamento, tirou os custos variáveis, você chega na margem de contribuição. Tira o investimento, você chega na margem líquida, que é como é que a gente gerencia. Estamos juntos aí, gente? Quer que detalhe mais alguma coisa? Detalhe ou tá? Não, cara, eu acho isso muito legal, porque eu também falo muito isso com meus clientes. Eu e o Taioba, a gente fala assim, é proibido faturamento. Margem líquida de conteúdo. Eu também uso esse mesmo termo. Então, a gente já pode reclamar na contabilidade para incluir isso aí nos dados contábeis. Usa exatamente essa mesma fórmula. E o mais legal cara,
as pessoas, o empreendedor, de uma forma geral, ele trava muito em transformar o faturamento em margem em visitas. Isso é essencial, porque você consegue tangibilizar no dia a dia se você está indo para métrica ou não. Então, isso é muito massa, cara. E isso aqui, ó, tudo que tá... Eu posso mandar essa planilha para vocês, tá? E vocês ficam à vontade de mandar para o pessoal. Essa planilha tem 3 etapas. A gente está na etapa do planejamento. Tá? Estamos planejando para onde a gente quer ir. É aquele negócio, cara. Quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se a gente já sabe que quer ter, sei lá, 90 mil de margem líquida, a gente está agora desenhando um caminho para chegar lá. Tá? Então, cara, a partir do momento que a gente preenche essas premissas que estão aqui destacadas em amarelo, tudo vai sendo gerado. Né? Então, por exemplo, como que você chegou nas visitas? Cara, eu falei, se você pegar o faturamento e dividir pelo ticket, você chega na quantidade de pedido. Se você divide pela quantidade... Aí, cara, matemática tem que saber pra caramba, cara. Quem que fazer gestão de mídia é ingresso no jogo. Não tem jeito. Né? Lá na Oba, o que a gente faz? Sempre fez. Eu não pego cara de mídia pronto. Nenhum. Não gosto. Eu pego o quê? O cara bom pra caramba em análise. O cara analítico pra caramba, o cara que é fera é bom no Excel? Não é bom no Excel. O cara é bom em análise. Depois que o cara é bom em análise, ele é bom no Excel. Eu pego o cara foda em análise. Vou lá na Federal, vou lá no Cefet, pego os meninos voando em análise. Aí eu ensino isso aqui para eles. Eu ensino rápido. Porque os caras são bons em análise. Né? Às vezes tem um cara muito criativo, não sei o quê. Lá não, cara. Gestão de mídia pra gente é pauleira, gestão mesmo, análise. Né? Então você pega faturamento, divide pelo ticket, você chega na quantidade de pedidos. Você divide pela conversão, você chega na quantidade de visita. Então aqui você gerou uma meta de visita. Né? Se você já tem um faturamento lá em cima e agora você tem a visita, você chegou naquele real por visita que eu falei lá atrás. E o faturamento aqui. Né? CPC. Cara, se você já tem o faturamento e você tem uma meta de ROI, você já tem um investimento. Se você divide pela visita que está aqui, você chega no CPC. E o ROI, ele nasce aqui automático. E aí, cara, essa parte aqui que é legal. Você tem que dividir. A gente não... é legal, cara, a gente não cobra da galera a margem líquida. A margem líquida é consequência. Então, o que a gente fez? Nesse caso aqui, tá? A gente criou um sistema gerencial com 3 pilares. Primeiro pilar, faturamento. Eu preciso chegar a um faturamento de 300 mil. Mas eu não preciso focar no faturamento. Eu tenho que focar o quê? Em gerar 200 mil visitas e R$1 por visita de 1,50. Entendeu? É aquela lógica aqui, é aquela piada, né? Fala assim, não, como é que você come um elefante? Divide ele pedacinho por pedacinho. Então, o que a gente faz? O pilar de faturamento, se eu bater a meta de R$1 por visita e bater visita, logo eu bato faturamento. Investimento, cara, eu preciso o quê? De CPC. Eu preciso de um CPC aqui de 30 centavos. Se eu falei que vou ter 200 mil visitas e um CPC de 30 centavos, logo eu chego no investimento, né, desse sistema gerencial. E custo variável, aí esse aqui é mais, ele flutua menos. Aí você tem que fazer sua análise. Né? Tem que pegar um produto e fazer um planejamento, depois você vai acompanhando, mas aí ele flutua menos, a não ser que você tenha uma atualização de estoque, por aí vai. Né? Isso aqui flutua menos. Então, cara, olha só, a gente criou um sistema gerencial aqui que, se eu fizer 300 mil de faturamento e tiver uma margem, aqui é 50, deixa eu atualizar aqui, porque eu incluí também o frete, para não ter perigo de ninguém deixar para fora. Então, se você tem um faturamento de 300 mil e esse 300 mil tem 50% de custo variável, vai ficar 50% de margem de contribuição líquida. 150 mil. Menos os 60 de investimento, 90. Então, cara, não foca nos 90, foca no faturamento. Mas não foca... é até engraçado. Não foca no faturamento, foca no real por visita e no visita. Então, a gente cria toda essa cadeia, faz todo esse desdobramento. E aí, cara, depois que a gente tem isso aqui é o planejamento. Depois que a gente tem isso formado, o que a gente faz? Esse aqui é o planejamento estratégico, que a gente chama. Aí a gente vai para o acompanhamento tático. Aí, cara, que começa o barato. Olha só. Imagina que aqui você tem o faturamento, mas o faturamento aqui, ó, faturamento. 1,1 visita, 1,2 real por visita. Então, o faturamento, ele é um produto da visita e o real por visita. 2, investimento, né? E depois o CPC. E aí que depois você chega no ROI.
Então, o que a gente faz, cara? Aqui em cima está o planejamento, né? A gente desdobra o planejamento do mês em dias. Então, se eu tenho que vender 300 mil, lógico que isso aí, vocês vão entender. Se eu tenho que vender 300 mil no mês, eu tenho que vender 10 pau por dia. Se eu tenho que vender 10 mil por dia e ter 200 mil visitas no mês, eu tenho que ter 6 mil visitas por dia. O real por visita tem que ser sempre 1,50. O CPC tem que ser sempre 30. E aí, o que a gente começa a fazer? Separar as visões de quem está na estratégia e quem está lá operando a máquina. Porque quem está operando a máquina, o cara vai olhando isso aqui diário. Ele vai olhando diário. Fala, puxa, hoje eu tinha que ter 10 mil visitas, tive 1.000. Puta merda, mas aí era para eu ter 6 mil visitas. Onde que está o problema? Por que eu vendi? Por que eu tive 1.000? Por que eu tive R$1.000 de faturamento ao invés de 10 mil? Era para eu ter 6 mil visitas, eu tive só 500. Mas o real por visita está muito melhor do que estava. Opa, então eu posso até acelerar mais, cara, porque o negócio vai chegar. Então, assim, na verdade, cara, a gente sempre divide as coisas lá dentro, a gente fala muito. O faturamento está ruim. Aí a gente fala, o problema é entrega ou performance? O que é entrega? Visita. O que é performance? Real por visita. Entendeu? Então a mente nossa, lá dentro já está toda separada. Não estou batendo a meta de visita, de faturamento. É entrega ou performance? Isso aí já é um negócio que a gente fala direto. Entrega ou performance? Então, visita, entrega, real visita e performance. E aí, o que a gente fala com o cara? A gente percebe muito. Cara, deixa a campanha fluir um pouquinho. Então, aqui, por exemplo, eu fiz uma amostragem. Então, vamos imaginar, a gente está aqui, ó, no 6º dia. Era para a gente ter vendido 60 mil. Aí teve um dia que vendeu mais, teve um dia que vendeu muito mais, teve um dia que vendeu não sei o quê. Ó, nessa amostra aqui, ó, eu tenho que vender 300 no mês. Mas até agora, até o 6º dia, era para eu ter vendido 60. Aqui, ó, previsto, 60. Vendi 72, estou 20% acima. Beleza. Por que eu estou 20% acima? Porque o real por visita, a minha visita, desculpa, porque a minha visita está 1,25 acima e meu real por visita está 18,52. Na hora que eu pego 118,52 multiplico por 101,25, dá exatamente 120. Só que a gente foca no desdobramento e não no fim, entendeu? Mesma coisa, investimento. Ó, pera lá. Esse é um caso aqui, ó. Estou investindo aqui, tal. Era para eu ter investido 12 pau, estou com 14.800. Aí a gente pega aqui, ó, o CPC meu, que era 30 centavos, está 37. Então, o que a gente está... E meu ROI, que era para dar 5, está dando 4,86. Isso vem lá daquela planilha de planejamento. Aí, o que a gente tem que fazer? Cara, eu estou com problema de real por visita, de performance? Não, tá bom. Eu estou com problema de visita? Não, tá até pouquinho. Pô, cara, mexe lá no CTR, mexe lá na peça, diminui um pouquinho o vídeo da campanha, aí você começa. O que você tem que fazer aqui? Qual que é o problema que você tem hoje? Melhorar o CPC, velho. Você não está com problema na performance, não tem que ficar mexendo em coisa, tem que ver o que você pode fazer para melhorar o CPC. E às vezes até melhorar o CPC e diminuir bid. Cara, isso aí é muito legal, que é muito que a gente fala, né? Você começa pelo resultado, mas você tem que ter a capacidade de desdobrar o resultado em visita ou até impressão. Senão, não fica tangível, né? Velho, isso aí que você falou é legal, tá? Tiago, eu pus em visita aqui, mas a gente faz em impressão. Sim. É porque tem um nível ainda antes. Cara, Sim. A gente chega a ser tão doente com isso, cara. Você sabe como é que a gente faz de televisão? A gente faz por audiência, cara. Eu sei quanto que eu vendo por audiência da Paramount. Entendeu? Então, o que a gente fez? Aqui eu estou falando real por visita. Quando a gente faz impressão, a gente chama de RPM. RPM real por mil. Isso faz tanto para a TV, tanto para jornal, tanto para a internet. Aí a gente divide o RPM pelo CPM. RPM pelo CPM, o que é? ROAS. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente vai em uma televisão, por exemplo, eu já pego lá o volume de impressão para o cara, eu tenho uma média estimada de RPM por cada segmento, aí eu já consigo ver quanto que eu vou faturar com esse cara, de acordo com a minutagem que eu tenho. Aí eu divido pelo CPM do cara e vejo se vai dar negócio ou não. A mesma coisa para jornal, a mesma coisa para web. E é muito legal, porque você começa pelo resultado, mas você tem que desdobrar. E ao mesmo tempo, o resultado nunca é problema. Né? Então, por exemplo, um ROI ali abaixo, eu não tenho problema de ROI. O ROI é o sintoma do quê? Exato. Do CPC. Então, você tem que sempre delegar o resultado, mas você tem que também ensinar a quebrar o resultado. Por quê? Quando você não bate o resultado, né, seja a venda, seja o ROI,
Isso é um sintoma. E você descobre aqui o problema. Ou seja, a causa raiz é justamente o CPC. É excelente. É isso, cara. Esse é o ponto. E aí, vocês sabem disso muito melhor do que eu, 99% do gestor confunde a causa com consequência, cara. E aí, o que acontece? Essa é a visão do cara que está lá operando, a mídia. O meu gestor, o meu gerente comercial, ele não entra nisso aqui, não. Ele vê isso aqui. Aí entra a diferença. Que isso é um outro ponto que o cara embola. Pô, o cara é gestor, o cara é gerente de mídia, ou o cara é o dono da empresa, ele tem que fazer o acompanhamento da mídia, dependendo do tamanho do cara. Cara, se ele fica entrando em cada um desses aqui, ele fica doido. O que o meu gestor comercial hoje olha? Ele olha isso aqui. Ó. Isso aqui é a visão estratégica. É o quê? Eu vou pegar do tático e trazer para cá. Então, olha só. A gente não está 101%, 125% de visitas, 118% de alvo visita, 120% de faturamento. Aí, na visão estratégica, a gente faz um forecast e fala o seguinte, ó, se você continuar nesse ritmo, você vai fazer dos 300 que você planejou 360, dos 200 de visita, você vai fazer 202, e o real por visita você está bem. Então, cara, aí é que eu falo, tem gente que tem que ver a visão de girafa. Você quer a visão de girafa, você está vendo por cima. Então, o gestor, ele chega aqui e cobra do analista, falei, cara, vai lá, resolve esse CPC. O próprio analista já cria um plano de correção e vai lá e resolve. Então, o gestor nosso hoje, ele faz um acompanhamento semanal com os analistas para ver todos os planejamentos. Aí, os planejamentos são desdobrados por mídias e a soma de todos eles dá um grandão, que às vezes você está bem no Facebook, está um pouquinho mal no Tabula, está um pouquinho bacana no, sei lá, em outra mídia. Entendeu? Então, cara, isso que eu acho que é uma das mágicas, assim, sabe, velho? Na hora que você fala de funil, assim, velho, faz o planejamento, faz esse planejamento desdobrando as metas, desdobra essas metas entre as variáveis e depois por dia, e aí você começa a acompanhar como está a evolução. Agora, você tem que acompanhar com calma, né? Porque às vezes o cara dá uma derrapada um dia e acha que acabou o mundo, né? Tem que deixar também as coisas, né? Você tem que ter um período onde você ainda consiga fazer correção, você tem que deixar as coisas avançarem um pouquinho. Ô, Carlos, moçada, uma parada que, assim, olhando para isso aí, pelo menos ficou muito claro para mim, e aí validar com você, na verdade a sua história, ela meio que mostra isso, né? Conhecendo um pouco o negócio de vocês também, mas você consegue ter essa clareza, porque você consegue chegar numa meta dessa, enfim, primeiro porque você tem um pilar muito forte de gestão, né? Você tem uma máquina de vendas, uma estrutura de vendas muito consolidada, muito otimizada, muito forte, o seu time de marketing e vendas é um time muito bom, mas você sustenta tudo isso com uma gestão muito forte, né? Com uma gestão muito bem fundamentada, de forma que o que a gente vê é que a gestão ela consegue dar clareza, uma clareza absurda para o negócio, e o time de marketing ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. O cara do tráfego, o cara da mídia, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, porque tem indicadores que mostram para ele aonde exatamente está o problema e aonde estão os pontos de maior, o que a gente chama de alavancas, né, de crescimento do negócio, né, onde estão as oportunidades, onde o negócio está indo bem, né? Mas a grande questão aqui, que para mim é massa demais, é que você consegue ter essa clareza de meta de real por visita, você consegue ter essa clareza de, igual você falou, eu sei o quanto eu vou vender por audiência de um canal que eu estou anunciando na TV. Você só consegue conhecer os seus números e ter essa previsibilidade quando você tem consistência estratégica. O que eu quero dizer com isso? Se o cara ele fica pulando de um lado para o outro, de uma estratégia para outra, de um funil para outro, de uma máquina de vendas para outra, e ele não foca em construir e otimizar de forma consistente a mesma máquina de vendas, ele nunca vai chegar nesse nível de inteligência do negócio dele. Porque ele está sempre testando algo novo e você não tem previsibilidade em algo novo. O novo, ele é incerto. Agora, se eu pego o negócio, faço uma vez, faço PDCA, né? Corrijo, faço de novo, PDCA e faço de novo, chega uma hora que começa a ficar previsível. Eu começo a saber, cara, eu sei aqui o resultado esperado quando eu faço cada uma dessas ações. E aí, se eu tenho previsibilidade,
eu começo a otimizar, que é o que você fez ali. Cara, eu vou ajustar isso aqui, ajusto o script, eu começo a ter lucro, o meu funil vai ficando cada vez mais lucrativo. Isso é receita para escala. Porque eu não vou conseguir escalar, eu não vou colocar dinheiro no funil que eu não tenho previsibilidade. Eu não vou colocar grana numa mídia se eu não tenho previsibilidade de resultado. E eu não tenho como colocar se eu também não tiver lucro. Então, quando eu tenho previsibilidade e lucro, são ingredientes fundamentais para ter escala no meu negócio, né? E você só consegue isso quando você constrói e otimiza uma máquina de vendas que vai te gerar esse resultado, né? Então, assim, o seu case aqui, que você está compartilhando com a gente, demonstra de forma muito clara e de forma prática mesmo princípios que a gente vem compartilhando vez após vez, né? Enfim, a gente demonstra na prática aqui, através do seu caso, e o que é legal é que você é um caso externo, né? Você é um cara de fora que vem e mostra que, cara, o caminho é esse, né? O caminho é esse e tá aqui os números para provar isso aí, né? Muito massa isso aí. Cara, muito legal, velho. E aí, cara, assim, tem duas coisas que eu acho que é legal compartilhar. A primeira é o seguinte, a gestão nossa, ela surgiu, ela foi muito desenvolvida, por quê? Quando a gente começou, cara, a gente não tinha dinheiro não, velho. Literalmente não tinha dinheiro. Então, a gente vendia, investia em mídia, e com o dinheiro da venda, que a gente era literalmente vender almoço para pagar a janta. Então, a gente não tinha oportunidade de errar. O que você tem que fazer nessa fase? Você tem que fazer no mínimo detalhe, né? Então, como a escalada nossa foi toda bootstrap, isso aí foi cada vez mais fazendo parte da cultura, né? E a gente tem essa braço gestor muito forte. Agora, qual que é a armadilha disso? Que aí é muito legal compartilhar também. Na hora que você entra e faz isso muito bem feito, você tem um risco de ficar imerso de uma maneira tão intensa. É lógico que isso não é o problema, né? Tem que ter, isso que eu estou falando, mas onde que eu vejo o que aconteceu conosco durante o período. Você entra tão de cabeça nas otimizações, na evolução da gestão, que você começa a olhar a sua empresa muito da porta para dentro. E a gente está num mercado, cara, que ele é maluco, camaleão, né? Se contar a história nossa aqui, vocês vão ver, pelo amor de Deus, cara, como é que a gente foi ajustando, e você sabe disso tão bem quanto eu. Então, o que a gente fez, cara? A gente trabalha hoje muito, a gente tem as nossas áreas, a gente tem nosso orçamento anual, ele quebra por quarter, por trimestre, a gente faz a revisão todo final de trimestre do próximo, se puder aumentar, a gente aumenta, tal. Então, a gente tem uma força olhando a operação muito forte, mas a gente tem, hoje eu, por exemplo, eu participo muito pouco da operação, muito pouco. Mas é porque eu não gosto não, cara, eu gosto de a mão mesmo, mas eu preciso ficar fora da operação. Então, hoje, 70% do meu tempo é fora da operação, né? E a gente tem uma área hoje, tem um sócio da empresa, ele fica único e exclusivamente pensando em novos negócios. Pega novos negócios, é o motor 1, motor 2, né? Pega, desenvolve os novos negócios, coloca para dentro e vai para o próximo. Porque se você ficar só imerso na operação também, o mundo muda, as coisas mudam, e aí você está lá outro dia eu conversei com um cara, muito tempo atrás, o cara falou, cara, eu sou o maior especialista do mercado que não existe mais. O cara era especialista em mercado de clube de compra. É igual impresso, cara. Velho, a gente tem uma tecnologia de gestão de impresso lá, jornal, revista, que você não faz ideia. Mas é um mercado que praticamente acabou. Entendeu? Então, você tem que saber ponderar, mergulhar muito na operação, mas também olhar a estratégia. E esse é o barato, cara. Dá para fazer, mas é legal falar disso também. Cara, eu acho que depois daí da sua exposição, as definições de aula vão ter que ser revistas. Num tempo muito conciso, você conseguiu assim explicar conceitos muito claros, muito importantes. E é muito legal que a gente fala com empreendedores de diversos tamanhos, né? E, cara, não tem jeito, né? Para você fazer uma empresa aí de quase 9 dígitos de faturamento no ano, você tem que ter os pilares alinhados. Você tem que ter marketing, você tem que ter, né, que é a sua máquina de vendas, você tem que ter gestão e, cara, você tem que ter
lucratividade, você tem que ter um negócio, né? Não é a diferença, né, entre a geração de caixa e ter equity, né? Ou seja, ter algo que tem um valor, uma empresa que é vendável, que não depende de um produto, que não depende de um canal, é realmente outro jogo. E não tem problema nenhum você ter uma vaca leiteira. Nenhum. O problema é quando você quer ter um negócio que está vestido de vaca leiteira e você trata como negócio. Aí você corre um risco sério, porque o objetivo da vaca leiteira é extrair o máximo de leite. Se você começa a exigir outras coisas da vaca leiteira, ela não vai conseguir retribuir. Então, assim, cara, assim, acho que a palavra é foda, né? Não consigo dar outro adjetivo. Acho que falta vocabulário para mim aí. Imagina. Mas, cara, assim, estamos juntos aí. Da minha parte, quero muito agradecer. Acho que foi sensacional. Foi muito, 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 muito boa mesmo. Acho que é bem na linha do que a gente quer ver aqui, esse tipo de conteúdo de pessoas que estão lá no dia a dia há alguns bons anos aí, né, Carlão? Já na Oba Box, trabalho fenomenal. E da minha parte, cara, só agradecer muito aí a sua presença e deixar o Taioba finalizar aí pra gente. Cara, eu também, assim, enfim, sou fã do que vocês fazem e pessoalmente sou um fã seu mesmo. Você manda muito bem, é um cara de muito resultado e super aberto a compartilhar o que você fez aqui. Muita generosidade sua. Enfim, você não ganha absolutamente nada com isso, né? O seu negócio é outro e você faz isso realmente porque você gosta, a gente sabe disso. Então é muito bom saber, é muito bom poder estar aqui, trocar essa ideia, poder aprender com a sua experiência também, compartilhar isso com a nossa audiência, com a nossa comunidade. Tenho certeza que a galera curtiu bastante e fica aí, né? Se a galera comentar bastante e pedir, quem sabe a gente tem bis do Carlão de volta aqui na comunidade para compartilhar as coisas novas que vão vindo pela frente aí no negócio da Uba Box, né? Que eu sei que o bicho está crescendo e cada dia mais, né? Cada dia mais. Mas legal, galera. Obrigado. Eu sou fã seus, né, cara? Aprendo com vocês o tempo todo. Né? A gente troca muita ideia. Thiago, um cara que sabe de gestão demais. O Jonathan, para mim, eu falo sempre, né? O Jonathan, para mim, é um dos caras que mais entendem de marketing digital no Brasil, tá? E eu falo isso de verdade, né? E quem está aqui nesse grupo aí, com certeza aproveita que vocês estão em um lugar excelente aí. Vocês estão tendo o privilégio de aprender com os caras que eu não tive, cara. Eu tive que ficar batendo cabeça. Vocês já estão com o conteúdo aí todo, todo sintetizado via Jonathan, via Thiago. Aproveita que não tem preço isso aí, não. Show de bola. Show de bola. Beleza, galera. Cara, valeu demais. Tamo junto aí. Qualquer coisa, estou sempre às ordens. Tá certo. Valeu, galera. Valeu, um abraço. Falou, tchau.